do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças! Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Virtual. Eu sou a tia Gislaine, professora da Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana de Jaú. Nós vamos estudar hoje sobre a lição de número 5, a fuga de Davi. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigada por mais um dia que o Senhor fez. Obrigada pela oportunidade de ouvirmos mais uma mensagem da Tua Palavra. Toque no nosso coração, renova a nossa vida, seja com a nossa casa, com nossos familiares. O Senhor nos guarde, Senhor, nesse momento difícil, onde não podemos sair, nos encontrar, mas nós sabemos que dentro do nosso lar o Senhor também está. O Senhor está presente em todo lugar. Por isso eu me alegro em Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. O que nós vamos ver na lição de hoje? Que Davi está fugindo. Na lição de número 5, ela vai mostrar que ele estava fugindo do rei Saul. Saul realmente queria acabar com a vida de Davi. O Jonathan, ele disse, que realmente o pai dele queria acabar com a vida de Davi. Então ele disse, foge antes que seja tarde. E Davi então começa a sua fuga. A primeira cidade que ele se encontra é na cidade de Nob. Lá na cidade de Nob, ele vai ao encontro do sacerdote chamado Aimeleque. É um nome difícil, diferente, mas ele era o sacerdote, ele que cuidava do templo. E Davi chega. Aimeleque fica muito surpreso de ver que Davi chegou lá sozinho. Então ele pergunta, onde que estão as outras pessoas? Você apareceu aqui sozinho? Então, Davi, para despistar qualquer pensamento do Aimeleque do que estava acontecendo, ele disse que o rei é que mandou ele ir lá para uma missão secreta e que ele logo iria se encontrar com os soldados dele, mas que ele estava com muita fome. Então ele pede para o sacerdote para o alimentar. E aí o sacerdote diz que ele só tem 5 pães. Então Davi come daqueles pães, ele se alimenta. Mas Davi estava muito preocupado com aquela situação e ele não queria contar para o sacerdote o que estava acontecendo. Então ele pede para o sacerdote uma arma para ajudar ele a seguir o caminho, porque ele estava desarmado. Então o Aimeleque diz assim, eu tenho a espada de Golias, o filisteu, aquele que você matou. Ela está enrolada num pano, leve-a se você quiser. Não existe espada melhor do que essa. Pode me dar, disse Davi. Então Davi, procurando segurança, foi para a cidade de Gate e foi direto falar com o governador Aquis. Davi pensou que ali ele estaria seguro, pois não seria reconhecido. Mas ele se enganou. Os servos do governante logo reconheceram Davi e reconheceram que o Davi era um grande guerreiro, que ele ficou ouvindo que as pessoas o haviam reconhecido e ele ficou novamente assustado e ele então acabou tendo uma ideia brilhante para fugir daquele lugar. Davi começou a fazer cenas de que ele estava louco. Ele chacoalhava a cabeça para lá e para cá e ele babava.
Sim, ele fingiu que ele estava maluco da cabeça. Davi percebeu que ele então poderia escapar mais uma vez. Mas para ir para onde agora? Então, aí a Bíblia nos diz que Davi foi parar na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua família ficaram sabendo disso, eles foram até lá ficar com ele. Juntaram-se também com Davi naquela caverna todas as pessoas que estavam com dificuldades ou com dívidas e insatisfeitos pelas coisas que estavam acontecendo. Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens naquela caverna. Sabendo que a sua família corria perigo, Davi então resolveu levá-la para outro lugar. Davi foi até Mispa. Ele disse ao rei de Mispa: por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fique com você até que eu saiba o que Deus quer fazer por mim. O rei aceitou a família de Davi e colocou a todos em segurança. Mas e a vida de Davi? O que aconteceria com ele? Ainda ele sabia que estava correndo perigo. Então Deus mandou até ele o profeta Gade, que disse assim: não fique aqui, Davi, vá logo para a terra de Judá. Davi saiu e foi parar lá no bosque de Orete. O Saul, que estava em Gibeá com os seus servos, disse: vocês pensam que Davi vai melhorar a vida de vocês? É por isso que todos se levantaram contra mim? Ninguém está preocupado comigo. Ninguém quer saber o que está acontecendo. Sabe, o Davi quer me matar. Ele colocou até meu filho contra mim. Saul estava mostrando para todos um enorme ressentimento. Tudo que Saul falava de Davi era contrário àquilo que Davi tinha feito para com ele. Sabe, o rei Saul, ele achava que as intenções de Davi eram as piores contra ele. Isso não era verdade. Vocês estão lembrados que eu falei lá que um homem estava de olho lá no Davi junto com o sacerdote Aimeleque enquanto ele comia os pães? Sim, nesse momento o rei Saul colocou terror para aqueles homens que estavam ali. E no meio deles, um dedo duro chamado Dog disse: eu estava lá onde o Davi entrou e ele comeu dos pães com o sacerdote Aimeleque. Então o rei Saul ficou mais furioso ainda e mandou chamar Aimeleque e sua família e disse: por que é que você e Davi se juntaram contra mim para fazer planos? Davi só quer me derrotar. O sacerdote então responde: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu genro, é da sua família, capitão da sua guarda. E ele é muito respeitado no nosso país. O Senhor não deve acusar nem a ele, nem a mim por estar fazendo planos contra o Senhor. Eu não sei nada disso que está sendo falado. Realmente o sacerdote não sabia de nada. Apesar disso, o Saul achou que ele estava do lado de Davi. Estava pronto para traí-lo. Então deu ordens para os guardas matá-lo. Mas eles se recusaram. Então Saul mandou Doeg fazer isso e infelizmente ele fez. Ele matou o sacerdote. A maldade de Saul era tanta que ele quis até se vingar de todos os moradores de Nob. E então ele mandou executar todos à espada. Abiatar, filho do sacerdote, conseguiu escapar. E ele foi até onde o Davi estava e contou tudo o que estava acontecendo. E Davi reconheceu a sua culpa e disse para Abiatar se ajuntar a ele. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco tempo.
Desta vez, Davi não resolveu fazer o que ele achava melhor. Ele então perguntou para Deus se ele deveria atacá-los ou se o Senhor iria dar outra direção. E Deus disse para ele que Deus salvaria aquela cidade. Davi e os seus homens foram para Keila e atacaram os filisteus e salvaram os moradores daquela cidade. Saul soube que o Davi estava na cidade de Keila, reuniu seus soldados e planejou atacar a todos novamente. Davi de novo ficou sabendo e orou para Deus, e os seus homens saíram de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que o Davi de novo tinha fugido, desistiu então de persegui-lo. Davi e os seus homens permaneceram no deserto, na região montanhosa que fica perto de Zif, e Saul continuou a procurar todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. O que nós tiramos de lição aqui? Que nós vemos uma mudança grande no Davi, um homem que agia pela sua vontade, tomava as decisões antes sozinho, e um homem agora que perguntava a Deus o que ele deveria fazer. Isso é muito importante para a vida de cada um. Que o Davi, ele pôde ver que depois da morte do sacerdote, ele viu que ele estava fazendo tudo errado. Tudo que ele estava fazendo à sua maneira tinha dado errado. Então ele tinha que tomar uma decisão. Fazer segundo a vontade do Senhor. Fazer, na verdade, aquilo que Deus determinaria para a vida dele. Ele provou que o melhor para a vida dele era ouvir os conselhos de Deus. Ele provou que Deus é quem orienta, que Deus é quem cuida, que Deus é quem guarda, que Deus é quem protege os seus filhos em todos os tempos, onde quer que você esteja. Sabe, nos dias que nós estamos vivendo, na nossa casa ou na rua, é isso que a gente tem que perceber, que Deus é o nosso refúgio. Ele é quem nos dá segurança. Então, não há mal nenhum que pode nos atingir se Deus está conosco. Apesar da gente saber que há um perigo ali fora, nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Nós sabemos que a melhor direção é aquilo que Deus fala. Onde Deus falar, você fique, fique. Se Deus falar que você deve seguir, nós devemos seguir. Temos que estar atentos ao chamado de Deus, aquilo que Deus tem revelado para cada um de nós. Então, vamos encerrar essa lição, para que no próximo domingo vocês ouçam a nova lição. Beijo enorme da Tia Gi, que já está com saudade de cada um. Fiquem com Deus. Amo cada um de vocês. Bye, bye.